Então, vocês são empresários. Sim. Ah, Nós somos empresários. Então, eu tenho essa empresa com ela, aí eu tenho empresa também de marketing digital, e também somos coaches, né? Então, os dois são especialistas em desenvolvimento humano e a gente faz atendimento individual. Não muito agora, depois que veio nossa filha, mas bacana. nossa rotina. Então, são empresários com uma filha recém-nascida, né? Exatamente. Bacana. Com orelha, ó, como tá pequeno ali. E a pequena, e a primeira filha, né? Então o negócio é bem punk. Inclusive, a gente procurou o teu curso, João, por causa disso, porque assim, mesmo sendo empresário e tudo mais, a gente só sabe, assim, a gente só sabe vender. É isso que a gente sabe fazer. A gente sabe fazer dinheiro e a gente sabe fazer aquilo que a gente faz. Então, eu trabalho com marketing digital, trabalho com consultoria empresarial, eu sei fazer isso. Só que eu descobri que eu não sei nada de investimento, entendeu? Nada. E aí eu entrei numa furada violenta, e ainda bem que, por exemplo, você deu um toque lá pra mim e tudo, porque eu achei que tava abafando, porque achei que tava investindo bem e tudo mais. A gente contratou, né, uma dessas corretoras, né, Uhum. de movimentação financeira. A gente já tinha trabalhado com várias, mas essa a gente achou mais simples e tudo mais, e eu decidi usar ela. Os caras têm um robozinho e o robozinho indica o melhor investimento de acordo com o perfil da pessoa. E a gente acreditou no robozinho. E aí o robozinho vendeu pra gente um investimento, que agora eu sei que não é investimento. Agora eu entendi que não tem nada de investimento nisso. Uhum. Que foi aquela movimentação de moeda, né? Quando a gente compra um título de moeda e, na verdade, ela vai oscilar de câmbio, né? Então ele vai oscilar de acordo com o câmbio do dia, e é isso que você ganha ou perde. Na primeira Uhum. semana eu ganhei pra caramba, achei que tinha achado a mina de ouro, e na semana seguinte comecei a perder dinheiro, e aí eu saquei mesmo perdendo dinheiro, porque eu não queria mais perder dinheiro. E aí a gente, por exemplo, é onde que a gente está com dúvida justamente nisso, assim, caraca, o que é realmente um bom investimento, o que é uma boa carteira, como analisar. Então agora, por exemplo, a gente está com um recurso, a gente separou um bom recurso agora, a gente pegou aqui, uma parte ali, e a gente quer investir isso. Está lá travado na corretora, a gente não confia mais no robozinho, e a gente começa agora. O que é bom, entendeu? Qual é a taxa que é interessante? O que é um retorno bom? Não é? Porque na verdade a gente não sabe fazer essas análises ainda. Aham. A Pô, gente assiste legal. vídeos no YouTube, mas mesmo assim cada um fala uma coisa, então a gente fica meio confuso de saber qual que é o melhor. A questão de hoje em dia é até engraçado, né? Porque a internet evoluiu tanto que hoje em dia a gente tem acesso a muita coisa. E o Sim. problema passa a não ser falta de informação, e sim o problema passa a ser a informação desorganizada, né? Uhum. Uhum. Também saber o que, que a gente pode confiar ou não. Ah, legal. Essa questão de a gente saber analisar um bom investimento ou não, ela é muito subjetiva. Tá, João? Poxa, caraca, você falou o que todo mundo fala. Uhum. Porque a questão toda é que o que é bom para você não vai ser bom para uma outra pessoa porque vocês têm perfis de investidor diferentes. Uhum. Agora, além disso, você não vai ter um tipo de investimento melhor para você. Você vai ter diversas modalidades melhores para vocês. Por quê? Porque quando a gente está falando de investimento, o investimento ele vai ser uma ferramenta para você conquistar um objetivo Uhum. financeiro, seja acumular uma quantia, ou seja realizar uma viagem, ou qualquer coisa que seja, de uma forma mais rápida. Ele vai acelerar você para chegar naquele objetivo. E esse objetivo vão ter características distintas. Por exemplo, eu quero alcançar daqui a tantos meses ou tantos anos, eu preciso alcançar, eu estou muito distante ou não estou tão distante, eu tenho risco de precisar desse dinheiro ou não no meio do caminho. E todas essas características, elas vão servir como filtro para você conseguir formar uma cesta de investimentos possíveis para aquele seu objetivo, e daí você escolhe o investimento com a melhor rentabilidade. Por isso que a gente sempre tem que fazer esse mapeamento dos nossos objetivos com clareza. Por quê? Se você quer comprar uma casa ou se você quer fazer uma viagem ano que vem, o que normalmente as pessoas pensam? Ah, não, eu preciso de muito dinheiro para realizar meus objetivos. Não sabe quanto, não sabe daqui a quanto tempo, então eu preciso investir meu dinheiro. Aí elas vão pensar sempre num investimento com maior rentabilidade, porque ela Uhum. sabe que ela tem muita coisa para conquistar, tem muita coisa que ela quer realizar, e aí então ela precisa de muito dinheiro. E aí ela acaba botando todos os ovos numa mesma cesta, em termos de objetivos e de investimento. Enquanto que se ela investisse de acordo com cada objetivo, isso poderia ser muito mais eficiente. Em que sentido? Ela poderia administrar melhor o risco que ela está se expondo, porque cada objetivo vai ter a sua demanda. Ela pode aumentar a rentabilidade dela, porque dependendo do prazo ou não, da liquidez ou não, você consegue aumentar a sua rentabilidade em cada investimento. Então, dessa forma, ela vai conseguir montar uma carteira de investimento para realizar os objetivos dela de uma forma muito mais eficiente.
Porque agora ela está dando a prioridade para o objetivo dela. Ela está adequando a ferramenta certa para o trabalho certo. Ela não está usando uma chave de fenda como martelo. Ela está usando a chave de fenda para parafusar Deixa o eu só parafuso. entender, por exemplo, o que você está dizendo. Então, de acordo com o meu objetivo, que eu sei, por exemplo, em quanto tempo eu gostaria de realizar esse objetivo, é que eu escolho qual é o melhor investimento. Porque eu sei que, por exemplo, tem alguns que eu consigo sacar imediatamente, tem outros que me dão uma rentabilidade melhor com 24 meses, Perfeito. 5 anos. É isso, então? Exatamente. A gente, quando fala de investimento, a gente tem 4 grandes pilares. A Uhum. gente tem a rentabilidade, a gente tem o risco, a gente tem a liquidez e a gente tem o prazo. Conforme você varia esses 4 pilares, vai impactar um pouco na rentabilidade, apesar da rentabilidade ser um dos pilares. Por quê? Se você está assumindo mais risco, você espera ganhar mais por isso, você espera ter um retorno maior. Porque não Uhum. faz sentido, ó, Diego, eu vou te oferecer um investimento aqui que você tem 50% de chance de perder sua grana. Então, você vai receber 6% ao mês, ao ano. Aí eu chego para você e falo, mas também tem a poupança que paga aí em torno de 6% ao ano e você não corre risco nenhum de perder o seu dinheiro. Qual que você vai preferir? Não O que correr não. risco. Exatamente. A gente não corre risco à toa. Por isso que a nossa carteira ela vai ficando também cada vez mais eficiente. Porque a gente administra o risco exposto, a gente não evita risco, a gente administra o risco. Porque o risco não é ruim. Quando você sabe o que você está fazendo, quando está tudo, entre aspas, controlado, Uhum. sabe, ele vai te ajudar. Porque você sabe que se você assumir, se você se expor a um risco X, mas com capital que você está disposto A perder. a não a perder, mas a ter uma oscilação proporcional àquele risco e Uhum. que você está adequando, está tomando conhecimento daquela modalidade de investimento, está entendendo como as coisas funcionam, você Como é que consegue você bater o faz seu uma favor. análise, por exemplo, de um investimento de risco? O que que você analisa? Assim, justamente assim, cara, eu sei onde eu estou pisando. Você faz o quê? Você pega os últimos 12 meses, olha a curva dela. O que que você faz? Perfeito. Depende. Em que sentido? Por exemplo, eu quero colocar um dinheiro numa carteira de risco, mas eu quero ter um risco controlado. O que que te dá essa segurança de estar num risco controlado? Beleza. A gente tem alguns pontos para analisar com relação à sua pergunta. Uma carteira de investimento, ela nada mais é do que uma composição de alguns investimentos, né? Então, Uhum. se eu invisto um pouco em ação e invisto um pouco em renda fixa, seja lá qual for o título, eu já estou Uhum. tendo uma carteira de investimento, Uhum. né? Então, beleza. Agora, risco. O que você considera risco? É tudo que está acima da taxa básica de juros, da Selic? O É o risco, que a então, renda é fixa? aquilo que me permite perder o que eu investi. Isso para mim já é risco. Então, por exemplo, qualquer coisa que negative o que eu investi já é risco. Como aconteceu com o do câmbio, que eu achei que Uhum. era investimento e não era. Era uma outra Beleza. parada. Então, eu tenho uma definição, eu gosto de usar essa definição de risco. Risco é a probabilidade de acontecer alguma coisa que a gente não estava esperando. Uhum. Então, por exemplo, investir na poupança não é risco, porque a gente sente observar pelo custo de oportunidade. Você sabe que você vai perder dinheiro, então é Uhum. certo. Da Uhum. mesma forma que se você empresta dinheiro para uma pessoa que está devendo Deus e o mundo e que tem um histórico de calote de 90% dos credores dela, e Uhum. você chega e empresta uma grana para ela com juros altíssimos, você não está correndo risco, porque você já sabe o que é esperado disso, Uhum. né? Então, beleza. Agora, se a gente quer ganhar mais assumindo um risco controlado, primeiro ponto, existem algumas modalidades para isso. A gente tem criptomoeda, a gente tem mercado de ações, a gente tem derivativos, a gente tem alguns fundos. E a análise de cada modalidade de investimento dessas vai ser diferente. Por Uhum. exemplo, fundo. Qualquer tipo de fundo que te prometa uma rentabilidade acima de mercado, você também vai estar assumindo um risco maior. Agora, você está colocando seu dinheiro na mão de uma pessoa que está tomando as decisões por você. Você está delegando essa responsabilidade. A Uhum. cabeça dessa pessoa, 1 ano atrás, 2 anos atrás, era completamente diferente da cabeça que ela tem hoje. Uhum. Então, será que vale a pena olhar retornos de 5 anos atrás? Afinal de contas, o teu retorno vai estar variando de acordo com a decisão daquela pessoa. Então, a Uhum. gente também não pode ficar preso, por exemplo, não, vou calcular a correlação aqui dos ativos daquele fundo para ver. Espera aí, vamos por parte. Quem que está tomando a decisão final? É uma pessoa. Então, não adianta a gente só também estudar a parte fundamental da coisa, porque, no final das contas, quem está decidindo
é o emocional lá da pessoa. Uhum. Então, quando a gente trabalha com fundos, uma boa métrica para você ver o retorno daquele fundo é de 1 ano. Porque ali você sabe, mais ou menos, como que a cabeça daquele gestor está pensando. Agora, é interessante olhar retornos passados também? É. Porém, o peso daquele último ano vai ser muito maior do que o peso dos outros anos. Se você Uhum. quiser fazer uma média ponderada, o Uhum. peso desse último ano vai ser muito maior. Então, como que você analisa? Você vai olhar retornos passados, mas de não ser garantia de retorno futuro. Uhum. Porém, você vai olhar com um certo distanciamento assim, beleza, ele entregou isso há tantos anos atrás. Agora, o que você vai olhar mais fortemente vai ser o último ano. E não só isso. Seria legal também você olhar, por exemplo, períodos de estresse. Vamos lá. A gente está agora, a gente está vivendo hoje em dia no Brasil um período de estresse muito grande, econômico. Presidência. Então, uma boa forma de você avaliar isso, se tiver histórico do fundo, é em períodos de estresse parecidos como esse, como que esse cara se comportou? Aí você vai, pesquisa aí um período, por exemplo, em 2003, também foi um período de estresse em relação à corrida presidencial. Uhum. Aí você vê também mais ou menos um período que teve um choque, um abalo aí com relação ao câmbio. Aí você tenta casar períodos que estejam parecidos com os períodos de hoje. E aí você vê como que aquele cara se comportou num fundo de investimento. O que ele agiu? Como ele agiu para conseguir trazer retorno? Ele trouxe retorno? Não trouxe retorno? Aí você começa a ver, em períodos como esse, ele tem uma certa consistência de entregar resultado? Porque se ele estiver me entregando resultado, aí a gente olhou 1 ano também. Pô, só que 1 ano foi bom para todo mundo. Pô, aí é fácil surfar nessa onda, né? Se Sim. tá bom para todo mundo. Encontra fácil essas informações que você falou no Google? Tem um site específico onde eu consiga consultar isso? Acho que na própria corretora, né, tem informações, né? Não. Como essa é uma análise muito mais aprofundada, Mas onde você pesquisa isso? isso aí é dado de jornal histórico, você realmente dá um Google e isso aí. Pesquisando mesmo. Exatamente. Porque você já vai ter o retorno, o histórico do fundo, você já consegue na lâmina do fundo. Uhum. Então ali você já tem um histórico de rentabilidade. Agora, você encontrar esses períodos iguais ao parecidos que você está procurando, tem que ser na base da pesquisa mesmo. Sei lá, a gente está vivendo agora uma grande instabilidade cambial, uma grande dúvida com relação a promessas de um presidente eleito. Aí você vai pesquisar períodos em que o câmbio ficou volátil demais, variou muito. Aí você vê, esse período aqui. Aí você vai casando essas informações e aí você começa a construir a sua análise. Toda análise muito aprofundada não vai ter uma base de dados que você clique num botão e ache. Uhum. Porque é muito aprofundada, então ela é muito específica. Sim. Então você não consegue generalizar. Então isso E aí, foi... hoje, por exemplo, as nossas carteiras, a gente está colocando o quê? A gente está fugindo desse negócio de risco, a gente está fugindo de câmbio, estamos fugindo de fundo de investimento. Não, na verdade tem. Tem um, mas é fundo imobiliário, né? Tem um pouco do imobiliário, tem um pouquinho em renda fixa e tem no Tesouro Direto. Isso. Aí o que eu queria ver com você me explicar qual a diferença lá dos tesouros, né? Aparece o LIC e o prefixado com a data, né? Legal. Só fazer uma pergunta. Isso é legal porque já conecta com o que a gente estava falando anteriormente. Por que vocês estão fugindo desses fundos? Porque eu perdi dinheiro. Você perdeu dinheiro. Perdi Tá dinheiro. vendo? A sua âncora está sendo só no retorno. Sim. Enquanto que você tem que ancorar no seu objetivo. Sim. O retorno, quando que você passa a olhar o retorno? Quando você já conseguiu montar a sua cesta de modalidades que se adequam aos filtros que você colocou para os seus objetivos. Aí, obviamente, dentro desses filtros... A gente não fez, a gente só investiu sem colocar o objetivo. O meu primeiro objetivo, eu acho que essa planilha que você disse que liberou agora nessa aula, eu acho que vai ser bacana isso para a gente poder fazer o curso do nosso curso de vida. Eu queria ter, primeiro a válvula de escape de 5 ou 6 meses do custo de vida pago. Essa é a primeira meta. Por que 5 ou 6 meses? Se decidir viajar, por exemplo. É porque um dos valores dele é segurança. Mas não é tão. Então, é também. Já fez o legal... Os valores é segurança. Quantos meses? Por quê? Normalmente as pessoas tiram esse número da cartola. Sim. Você vê, não, 6 meses. Tá bom.
Beleza, 6 meses. Ok, sim, senhor, senhor. Por que 6 meses? Por que 8 meses? Por que um ano? Aí eu vou para... Eu gosto muito de prova. Uhum. Então, IBGE. Qual que é o prazo médio do brasileiro? Médio de conseguir se realocar no mercado de trabalho, dado uma ruptura na sua principal fonte de renda. Uhum. Legal. 8 meses. Então, eu vou usar 8 meses. O brasileiro médio demora 8 meses para conseguir se realocar no mercado de trabalho. Show de bola. Então, esse é o nosso número base. Como que a Uhum. gente tem que interpretar isso? É 8 meses? Oh, meu Deus, fixo, não posso pensar em nada. Não, não é. Por quê? Você tem que também saber se a sua facilidade de se realocar, ela é alta ou ela é baixa. Se você tiver uma dificuldade alta de se realocar no mercado de trabalho, caso você seja CLT, ou se você é um empresário ou um autônomo, de conseguir fazer uma modificação na sua estratégia para você ter tempo suficiente para voltar a ter essa renda, ela, essa mudança, ela tem uma resposta rápida ou lenta? Né? Então, se você sabe... Eu tô chegando próximo, a gente tá chegando próximo, né, dessa meta. Eu tô chegando próximo da meta de 8 meses, já. Show. Esse era o meu primeiro objetivo. Aí depois que eu passar esse objetivo, aí eu posso começar a brincar mais um pouco, perder mais um negocinho aqui, porque realmente antes eu não investia. Só que, assim, eu acho que tem que ter os dois. E eu não tenho os dois hoje, entendeu? Eu só tenho só a vida de empresário, vamos girar, vamos girar, vamos girar. Não tem essa parada de segurança. E aí agora eu começo a pensar que eu quero começar a ter ativos, porque, por exemplo, não é que eu quero me aposentar, eu acho que eu não vou me aposentar nunca, mas eu quero diminuir o ritmo, entendeu? Eu quero diminuir o ritmo. Hoje meu ritmo de trabalho é insano. Eu vou de 6 da manhã às 11 da noite sem parar. Uhum. Né? Então, esse é o primeiro objetivo. Agora que você colocou 8 meses, eu tô próximo dos 8 meses. Porque no 6 eu já tinha batido. Uhum. Mas a questão dos 8 meses é justamente você entender qual que é a velocidade de resposta de uma ação sua para você voltar a ter a sua renda que você tinha antes. Sim. Então, se você acha que você consegue ter uma resposta rápida, 8 meses às vezes é muito, 6 meses às vezes é o suficiente. Agora, como você tem um negócio próprio, essa margem tem que ser um pouco maior. Então, eu digo aí de 10 a 12 meses. Entendi. Porque você, além, separando tudo bem e tal da sua empresa, a gente sabe que se sua empresa está indo mal, você não vai correr na porta, normalmente um empresário não vai correr na porta para pedir um emprego. Não. E você conseguir gerar toda uma estratégia de uma empresa é muito mais lento do que você simplesmente sair correndo e bater na porta e pedir um emprego. Então, por isso que o nosso tempo, a nossa margem de segurança, ela tem que ser maior. E agora, falando de segurança, vamos supor que você tem a sua fonte principal de renda interrompida e, ao mesmo tempo, estoura um cano na sua casa de água. E a geladeira pifa. E o micro-ondas quebra. Jesus, Maria José, né? Caraca. Vai ter que sacar. Entendeu? Aí você já tá... Aí o que acontece nesses casos? A reserva que você tinha para manter a sua renda, ela diminui. Então, na verdade, você não vai ter 8, 10 meses. Você vai ter 6 meses, 5 meses. Então, isso não é legal. Porque a gente está vendo que a gente está tendo risco no momento de vulnerabilidade. Então, além de a gente ter essa reserva para suprir a nossa principal fonte de renda quando ela é interrompida, a gente tem que ter uma reserva que a gente possa contar para esses imprevistos. E aí que entra a sacada. A blindagem financeira, por que é blindagem financeira? Porque você está realmente se blindando, você está realmente sendo a prova de contratempos. Em que sentido? Se coisas emergenciais quebrarem, no caso, se a geladeira quebrar, pô, você tem que guardar, armazenar seus alimentos, senão vai estragar. Se o fogão quebrar, como é que você vai cozinhar? Micro-ondas às vezes é essencial? Não sei, depende. Se você teve uma emergência de saúde, se você trabalha com laptop, computador ou com celular, isso é ferramenta de trabalho, se quebrar, e aí? Então a gente tem que fazer todo um trabalho em cima disso para ter também essa segurança de imprevistos. Aí a gente alia uma coisa a outra. Então, por mais que você esteja sem receber sua principal fonte de renda, você sabe, você pode estar tranquilo que se alguma coisa der errado, você consegue lidar com ela sem a pressão de ter o seu tempo reduzido para reverter a situação. Porque se você já está numa situação vulnerável, você está sem sua renda principal, como é que é a cabeça de uma pessoa assim, com família, com escola para pagar? A pessoa começa a sentir uma pressão muito grande. E aí, de repente, acontece uma coisa que encurta esse tempo dela. Ela literalmente vai começar a surtar. E quando a gente começa a surtar, a gente acaba perdendo nosso raciocínio, nossa lógica. E aí a gente começa a tomar decisões ruins atrás de decisões ruins. Então, essa segurança, além de você conseguir suprir sua principal fonte de renda e de lidar com os imprevistos,
você está conseguindo manter a sua sã consciência para ter soluções criativas, para você conseguir se livrar das preocupações, para você conseguir focar realmente o seu potencial máximo em solucionar aquele seu problema. Logo, a nossa blindagem financeira não se resume somente à nossa reserva de emergência, como a gente diz, que é em relação à principal fonte de renda. Faz sentido? Faz. E, na verdade, hoje todos que a gente está investindo é saques rápidos, né? Não exatamente, mas pode sacar. Todos a gente pode sacar a qualquer momento, mas sim, perdendo rentabilidade prometida no fundo, né? Então a gente não está investindo tudo muito a longo prazo, justamente por causa disso, porque como eu sou empresário, às vezes pode surgir uma oportunidade, e um projeto que eu tenho que investir e tudo mais, e às vezes eu realmente preciso ter esses saques rápidos. Embora que eu não quero fazer, porque eu quero, essa é a meta de ter o fundo lá pago, né? Como empresário. Então, essa é a meta número 1. Agora, pergunta, porque assim, tem muito consultor financeiro que ele só é consultor, né? Ele só dá pitaco, mas eu sei que você é o cara tá em campo também, né? Eu sei que você também investe, coloca o teu na reta lá, coloca o teu investimento e tudo. Hoje, o que o João investe? Assim, para eu poder entender. Hoje em dia, o João investe em renda fixa. Renda fixa. Entendi. A gente tem alguns em renda fixa, né? Por quê? Agora, o João já investiu em outros? Já investiu em outros. Por quê? Agora eu vou explicar o porquê que eu invisto só em renda fixa. Quando você tem um patrimônio que já te gera uma renda, você, quando arrisca esse patrimônio, você está arriscando também a sua renda. É o custo de oportunidade. Então, eu abro mão de uma rentabilidade um pouco mais agressiva, porém, eu conto com um fluxo de renda certo. Entendi. E aonde que eu boto a minha parte de alto risco? No meu negócio próprio. Entendi. Entendeu? Fundamento versus detalhezinhos. Qual que é a grande questão? Ser livre financeiramente, ter independência financeira. É renda fixa. Eu consigo gerar um fluxo de renda através disso. Eu não vou ter dor de cabeça de ficar analisando dia a dia os investimentos, de ficar batendo cabeça para ver se sobe, se não sobe, o que está acontecendo com o mercado, se não está. Se eu não tenho tempo para isso, eu não vou me arriscar a isso. Hoje a renda fixa ela retorna quanto, mais ou menos mesmo? A gente bota como benchmark a taxa Selic. É 6,5, 6,25, por aí. Entendi. Mês, ano, né? Ano. Mas, aí entrando agora na questão da Thalita, que ela perguntou, dos títulos públicos. Título público e título privado, eles sempre vão ter como benchmark a taxa Selic. Agora, conforme você vá assumindo mais riscos, você espera ganhar mais. Por exemplo, debênture é título de empresa, também é renda fixa. Agora, você tem a mesma segurança de emprestar dinheiro para uma empresa do que emprestar dinheiro para o governo? Não tem. O governo, afinal de contas, pode emitir dinheiro a hora que ele quiser, pode aumentar tributos e impostos para gerar mais receita. Então, ele tem toda uma possibilidade de gerar dinheiro de forma rápida para conseguir te pagar. A empresa não. Da mesma forma que os bancos e instituições financeiras também não. E aí, onde é que entra a sacada deles? O FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? O Fundo Garantidor de Crédito, ele assegura algumas modalidades de investimentos, tipo CDB, poupança, LCI, LCA. Se der merda, até 150 mil paga. E aí, como é que funciona isso? A cada transação de valor desses investimentos, 0,00125%, se eu não me engano, 0,0125%, vai para esse fundo. E aí, quando dá alguma caca, esse fundo cobre. Agora, ele é obrigado a cobrir? Não, porque ele não é um seguro. Ele é um fundo. Então, ele não tem obrigação de cobrir. Então, se der caca geral para todo mundo, muita gente vai ficar também a ver navios. Por quê? Hoje em dia, a capacidade do FGC é de assegurar somente 3% do mercado. Entendi. Então, você investir num banco também tem risco. Então, você espera uma rentabilidade maior. E agora, você espera uma rentabilidade maior baseada também somente na taxa de hoje? Não. A gente tem expectativas para a taxa de juros futuras. E se você está assumindo um investimento que dura aí um ano, 2 anos, 3 anos, você não vai ganhar o que está te pagando hoje. Você vai ganhar a média de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Sim. Certo?
Então, essa referência de 6,25 ou 6,5, ela na verdade é uma referência pobre, porque é de hoje. Eu não vou investir hoje para resgatar hoje. Então, a gente tem que sempre estar olhando também a expectativa. Vai melhorar? Você acha que a tendência, sua visão assim para o futuro? Taxa de juros alta é ruim. Uhum. Agora, a renda fixa paga mais com taxa de juros alta? Paga. Porém, o que a gente tem que analisar? Ganho real. Quando a Selic estava em 14, quanto é que estava a inflação? Sim. 10 e pouco. Então, nosso ganho real era de 3. Uhum. Recentemente, a Selic caiu para 6 e pouco, mas teve uma época que a inflação estava 3. Entendi. Você me falou uma vez que sua mãe... você conseguiu fazer um plano de aposentadoria para sua mãe em 7 anos, né? Isso, perfeito. Qual foi a estratégia? Foi renda fixa? Foi em Minha maior? mãe nunca gostou de risco, então sempre foi renda fixa. Agora, qual que é o grande must desse planejamento? Para a gente conseguir ter mais dinheiro, a gente só tem 3 vias, sem mistério. Mexer no quanto a gente gasta, mexer no que a gente investe e mexer no quanto a gente ganha. Uhum. No caso, renda, né? Uhum. Então, se você investe mais, você consegue multiplicar mais o seu patrimônio, uma maior quantidade. Se você gasta menos, você consegue redirecionar uma maior quantidade para os seus investimentos. E se você consegue ganhar mais, você consegue aumentar ainda mais a quantidade que está sendo investida. Uhum. Sempre lembrando que, para esse plano ser bem sucedido, o foco tem que ser na qualidade de vida. Não adianta, porque senão a gente não vai conseguir torná-lo sustentável. Uhum. Então, qual que foi a sacada? Para a gente ter qualidade de vida, a minha mãe precisava gastar toda a renda dela, mensal. Toda, 100%. Por quê? A empresa do meu pai faliu, ela tinha 3 empregos, a gente conseguiu ir melhorando, ela foi se aprimorando na área de atuação dela, e com isso ela foi conseguindo aumentar o salário dela, e ao mesmo tempo a gente começou a investir, a gente começou a estabelecer nossa blindagem financeira, então as coisas começaram a se arrumar. E aí ela conseguiu focar em um só. Mas por que ela conseguiu focar em um só? A gente entendeu que, primeiro, ela precisava ganhar mais. Então como que ela vai ganhar mais? Se qualificando, aumentando seu valor percebido de mercado. Ela era funcionária. Beleza. Além disso, a gente precisa aumentar o salário dela porque 3 empregos para sustentar. Então a gente precisa pelo menos fazer com que esse emprego seja equivalente aos outros 3. Conseguimos. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela está gastando tudo. Então, ou você gasta menos do que ganha, ou ganha mais do que gasta. Afinal de contas, ela sempre fez questão de botar uma educação boa. Era eu, meu irmão. Então, eram despesas essenciais que não dava para abrir mão. Então, a estratégia foi justamente pegar pesado aonde? Na geração de renda extra. Entendi. Aí tudo que era extra, investia. Exatamente. E aí entrou pesado. Em que sentido? No trabalho dela, ela tinha a opção de pegar projetos por fora. Então, vamos botar na conta. Cara, ela chegou a pegar uns 3 projetos. Cada projeto era equivalente a 1/4 do salário dela. Então, ela praticamente dobrava por mês. Segundo ponto, a gente mora numa casa bacana. Em épocas de Réveillon, Ano Novo, Copa do Mundo, Olimpíadas, dá para alugar? Afinal de contas, a gente tem um ativo. Esse ativo, ele não é investimento porque a gente não ganha com ele. A diferença de casa própria para casa, entre aspas, investimento é justamente o objetivo. Um você deseja morar, você deseja gerar gastos, custos, e o outro você quer rentabilizar, você quer lucrar. Então, como que a gente consegue transformar algo que não dá retorno em algo que dá retorno? Vamos fazer aí um híbrido. A gente pega a nossa casa própria, aluga por temporada. E isso dá vários picos de receita também. Então, além dos projetos, tem essas estratégias malucas aí de, por exemplo, alugar por temporada. Então, através disso, mensalmente, ela tinha um salário que era o dobro, às vezes, ou até mais que o dobro do que ela ganhava. E aí, com isso, a gente foi investindo. Durante 7 anos, né? Durante 7 anos. Agora, foi punk. Você assumir projetos por fora demanda tempo, né? A gente tem, então, tempo é fixo, a gente não tem tempo ilimitado. Então, você tem que contrabalancear isso também com a sua família, você tem que contrabalancear isso com os seus hobbies, com o que te dá prazer. Exige muita criatividade, por exemplo, de você fazer esse aluguel por temporada, porque, querendo ou não, é um business, você precisa ter uma estrutura que você antes não tinha, que você não conhecia, então você também teve que estudar, teve que aprimorar. Então, até que ponto, aí que entra a grande questão, você investindo em qualidade de vida, você estando tranquilo e seguro, você se permite ser criativo. Sim. Porque você não está estressado, você não está limitado. O pessoal diz que, por exemplo, tem alguns bancos lá fora e tudo mais que tem umas taxas mais atrativas. Lá fora você quer dizer o quê? Fora do país? Existe esse tipo de investimento?
A questão de você investir fora é interessante, mas a gente sempre tem que se perguntar qual que é o seu objetivo. Porque o benchmark de retorno sempre vai ser o retorno livre de risco, Uhum. é a taxa básica de juros daquele país. Uhum. Se o Brasil está com um retorno livre de risco a 6 e poucos por cento, para um outro país conseguir retornar isso de uma forma, a gente não assume risco à toa, né? Uhum. Então, conseguir suprir isso com um risco parecido é complicado, porque a gente mora no país, a gente é cidadão. Uhum. Então, nosso risco de investir dentro do país é completamente diferente de quem investe de fora. Uhum. Porque a prioridade do país vai ser Pagar quem dar calote em quem está dentro, exatamente. Aí você começa a analisar risco-retorno. Sim. Moeda americana, por exemplo, hoje, que eu falo Tesouro Direto, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm, né, a moeda deles. Tem. Inclusive é o título mais seguro, é considerado o título mais seguro do mundo. Quanto que eles estão retornando? Lá, Uhum. 2%, 1%, entre 1 e 2. Ano. Nossa, muito pouco. Jesus amado. Por isso que quando o pessoal fala que não investir em renda fixa no Brasil é loucura, eu falo, cara, é loucura não investir em renda fixa. É porque a gente está mal acostumado. Como que eu escolho um desses aqui? Bom, como Beleza. que é? Ótima pergunta. Aí eu volto à pergunta, qual que é o seu objetivo para esse investimento? Ainda é a questão lá dos 8 meses. Dos 8 meses. Porque, em que sentido? Títulos bons para reserva, para blindagem financeira, fundamento e detalhezinho. Qual que é o objetivo dessa blindagem financeira? Quando você estiver num momento frágil, você não estar mais frágil. Você não sabe quando isso acontece. O grande sacada também, quando você está se planejando para a sua independência financeira. Sim. Esse valor da blindagem financeira, ele entra na sua reserva de independência financeira. Sim. Ele não simplesmente some. Ele está dentro daquele cálculo. Né? Então, assim, você só está dividindo. Porque quando você alcançar sua independência financeira, seu objetivo é gerar uma renda na qual você não precise trabalhar ativamente por ela. Uhum. Você pode trabalhar de graça todos os dias numa ONG, você pode ver Netflix o dia inteiro, que você vai continuar recebendo a sua renda. Sim, sim. E aí, você vai precisar da sua reserva de emergência, da sua reserva de imprevisto? Talvez da de imprevisto vai, mas a sua renda está certa hoje em dia. Então, ela entra na sua reserva de aposentadoria. Agora, só por exemplo, me dá uma das carteiras que você investe, por exemplo, em renda fixa e me fala por que você investe nela. Qual foi a análise e por que você achou que essa foi a melhor para você? Para a gente poder verificar se isso encaixa aqui para a gente. Beleza. Toda a minha blindagem financeira está hoje em dia em Tesouro Selic. A gente tem Tesouro Selic 2023. A questão do Tesouro Selic é que não faz diferença qual que é o prazo dele, qual que é o vencimento dele. Você pode sacar quando você quiser, né? Qual que é a grande questão? Ele é um título pós-fixado. Então, ele vai te pagar 100% de algum índice. No caso, a Selic. E a questão dele é que, se eu deixei o dinheiro lá, e aí passou um dia, por eu ter deixado esse dinheiro lá, no final do dia, eu recebo a minha rentabilidade. Então, se a taxa de juros amanhã variar muito, o meu dinheiro não vai sentir essa variação, porque o retorno diário da taxa ele é muito pequeno. Então, se cair muito, meu patrimônio não vai sentir muito. Se aumentar muito também, meu patrimônio não vai sentir muito também. Logo, a gente consegue ver uma estabilidade. E se a gente está falando de segurança, o que importa é estabilidade. A gente traça o fundamento desse objetivo. Qual que é a função? Eu quero ter minha segurança, minha blindagem financeira. Então, para isso, eu tenho que poder acessar meu dinheiro de forma rápida. Eu tenho que contar com a quantidade dele que está lá, ou seja, ele não pode sofrer variações bruscas, independente do que aconteça com o mercado. Então, você já começa a ver que tem que ter alta liquidez. E não pode ter risco. Então, se eu já definir esses dois pilares, eu tenho que me contentar com o quê? Com um retorno menor. E outra, o prazo dele. Normalmente eles são mais longos, mas podem sacar qualquer hora, mas só que para ganhar mesmo tem que esperar. O prazo aqui não importa, porque se eu tenho alta liquidez, no caso uma liquidez diária, pelo menos, porque você tem liquidez instantânea ou liquidez diária. E você já está... Não, a Thalita estava perguntando, porque assim, a gente investiu em Selic para 2023 e Tesouro pré-fixado 2021. Então, mas você pode sacar qualquer hora, né? O da Selic. O pré-fixado não.
Aí tem um raciocínio aí diferente. Uhum. Né? Só para fechar, então, que a gente já colocou pré-fixado. Tá. Aí a gente consegue setar esses pilares de acordo com o nosso objetivo. Aí Uhum. quem entra, a gente não corre risco à toa, a gente está aumentando a nossa rentabilidade focada para aquilo que a gente quer. Então, se a gente não está correndo risco à toa e está aumentando a rentabilidade, a gente está sendo mais o quê? Eficiente. Sim. Né? E Eu aí, prefiro ganhar pouquinho todo dia do que ficar ganhando e ficar nessa montanha russa, entendeu? não, e nada te impede de você também ter uma parte arriscada do seu portfólio. Mas agora, você está separando, você está investindo de acordo com o objetivo. Mas Então é você não vai arriscado isso deixar. que você falou, é o meu negócio. Eu acho que faz todo sentido isso, entendeu? Exatamente. Porque eu acredito que nenhum investimento de alto risco hoje em dia vai pagar o que o meu negócio vai me pagar com o risco administrado. Porque Sim. o outro investimento eu não tenho controle do que vai acontecer ou não. Agora, o do Sim. meu negócio eu tenho gerência sobre ele. Sim. Né? Perfeito. Aí, por exemplo, a gente percebe aqui que o Tesouro Prefixado performou melhor do que o Selic. Então, como é que funciona o pré-fixado? Você, no momento da contratação do investimento, você já sabe quanto que ele vai rentabilizar naquele período. Uhum. E aí, como a gente conversou, não adianta você olhar a taxa de juros hoje. O que a gente espera, se eu estou investindo para daqui a 5 anos, eu não quero receber a taxa de juros hoje. Uhum. Eu quero receber a média da taxa de juros de 5 anos. Uhum. Certo? Certo. Então, você está olhando um ponto futuro e prometendo algo hoje. E aí, o que acontece? E se, no meio do caminho, as coisas não caminharem de acordo com o que essa pessoa me prometeu? Alguma coisa vai ter que mudar. Porque se ela já fixou a taxa de juros que eu vou ganhar, então isso impactou no valor do meu título, no preço do título que eu paguei, e no valor futuro do meu título. Agora, como a taxa foi a média da expectativa, se essa taxa oscila, você não concorda que o preço, no caso atual daquele momento, vai mudar e o valor futuro também vai mudar? Mas o prefixado, ele não garante a taxa de hoje, por exemplo? Garante. Mas o que pode acontecer é que no futuro a taxa ficasse melhor e eu estou com uma taxa menor, é isso? Não. Ele garante, dado o momento, que chegou no prazo final. Ah, entendi. Eu tenho que Porque é esperar. um contrato. Você prometeu deixar esse dinheiro comigo até o dia, sei lá, 24/1/2023. Se você tirar antes, você está quebrando esse contrato. E aí, como que a gente faz para ajustar essa situação? Nada mais justo do que valor de mercado. Se você quer vender o seu título, você pode vender antecipadamente, mas no valor de mercado. E aí o valor de mercado, ele oscila de acordo com a variação da expectativa da taxa de juros. Entendi. Por quê? Você, pré-fixado, a cada unidade sempre vai pagar 1.000 no final dele. Então você pode reparar como é que é feito. O título vale 1.000. Só que o vencimento dele é em 2023. Então eu vejo qual que é a média da expectativa da taxa de hoje até 2023, vamos supor. E aí desconto esse título, essa taxa, para chegar no valor de hoje. Então, qual que é o raciocínio por trás? Esse valor que eu estou investindo, se rentabilizar essa média da expectativa, vai chegar nos R$1.000. É isso. Então, esses R$1.000 é fixo. Logo, e o prazo é fixo, 2023, não vai mudar. Mas só que você vai ficando, conforme o tempo passa, você tem menos tempo para rentabilizar. Então, se a taxa de juros cai e o meu tempo está diminuindo, como é que eu vou fazer para agora esse valor chegar nos mesmos 1.000? Se a taxa de juros caiu, quer dizer que meu dinheiro vai render menos. Se ele rende menos, ele tem que sair de um patamar mais alto para conseguir chegar nesses 1.000. Então, algo que valia 400, agora vai estar valendo 800, vamos supor. Entendi. E agora, se a taxa de juros aumenta, quer dizer que o poder de multiplicação do meu dinheiro vai aumentar muito. Então, ele vai passar dos R$1.000, mas ele não pode passar dos R$1.000. Então, eu tenho que derrubar o preço para fazer com que esse dinheiro, nessa rentabilidade, chegue lá. Então, se a expectativa oscila para baixo, a taxa de juros cai, você vai ter um aumento no preço. Mas só que você vai vender antecipadamente a que valor? De hoje. De hoje, do preço. E se o preço subiu, você vai vender por um preço mais alto, quer dizer que você tem a oportunidade de ganhar muito mais do que a taxa prometida. Porque, por exemplo, então, aí aqui ele mostra o valor atual.
Então, o valor atual seria o valor de venda, é isso? Ou não? Tem uma pequena, teoricamente sim e não. Porque o Tesouro, ele não gosta de operações de curto prazo. Entendi. Então, ele faz uma alteraçãozinha aí para o valor de venda ser diferente do valor de compra. Por exemplo, se você compra hoje o Tesouro Selic e vende amanhã, você vai ter prejuízo. Entendi. Porque o preço de venda vai ser sempre um pouco menor do que o valor de compra. Mas só que isso você recupera em alguns dias. 5, 10 dias. Você já bateu esse valor aí, a partir daí é lucro. Então, se você vende antecipadamente um pré-fixado, você está correndo o risco de, às vezes, você não ter se planejado e a taxa de juros ter ido num sentido contrário ao que te favorece. Você pode ter prejuízo, ter Posso perda perder mesmo. porque eu não vou conseguir sacar, né? Ou se eu sacar, posso sacar menos ou posso sacar mais, né? Vai depender do dia. Exatamente. E você pode ter ganhos bem expressivos também. Existe uma estratégia mais avançada de Tesouro Direto que você faz o quê? Uma gestão ativa desse seu investimento. Eu, por exemplo, fiz muito isso. Eu investi em renda fixa? Eu invisto. Porém, eu também não marco bobeira. Então, eu já tive uma rentabilidade de 34% em 1 ano e meio em renda fixa. Agora, você vê, é coisa pra caramba. Aí vocês bateu, por exemplo, essa 34, você viu que eu estava ali no dia, era bacana sacar ali. Exatamente. E aí você sacou e colocou no outro tesouro. Exatamente. Entendi. Porque, por exemplo, performou melhor, entendeu? Então, por exemplo, a prefixada ganhou mais do que a Selic. A Selic, você vê que ela cresce, mas ela cresce num ritmozinho bem devagarzinho. A grande diferença é que o pré-fixado ele vai pagar a expectativa, enquanto que o Selic paga o realizado. Entendeu? Então, se a expectativa está alta e você compra, você vai ter uma rentabilidade muito maior por muito mais tempo. Porque se a expectativa está 10 e eu compro hoje, você não concorda que esse seu valor vai começar a receber 10 desde agora? Supondo que você só resgate no vencimento, né? Enquanto que o outro não. Se o outro está 6, ele vai render 6, 6, 6, 6, 6, 6. Aí depois 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9. Agora, no final do prazo, eles vão ter rendido a mesma coisa. Entendi. Porque uma é expectativa, porém, você já começa a trabalhar essa expectativa muito mais cedo. Mas só que ela é a média. Enquanto que o outro vai partir de cima, vai bater na média, e depois vai subir. Entendi. Então, a diferença, na verdade, é a curto prazo só. O lucro do governo é justamente nisso, né? Depois que passa da média. Né? E aí, o governo acho que deve estar justamente torcendo para que cresça, para que ele possa pagar 6 e ele ganhe depois na rentabilidade. Na prefixada, por exemplo, ele só vai pagar 6, mas se bater 15, 20, bom para ele, né? Na verdade, o governo não torce por isso, é isso que você fala? Não. Porque o governo, na verdade, ele é como se for... Ele é o administrador da casa. Ele só quer que a casa fique bem. Então, o objetivo dele não é lucrar. Agora, se ele está devendo, está deficitário, ele tem que arrumar as coisas. Então, o objetivo dele não é lucrar, é fazer com que o país se desenvolva. Então, essa ótica de retorno com relação... Para governo não funciona. Não funciona. Essa é a minha ótica de empresário. Exatamente. Cara, obrigado pelo teu tempo. Foi Eu que agradeço, Diegão. Eu recomendo o teu curso. Eu acho que a galera tem que aprender mesmo. Principalmente os empresários aí, tem que entender que tem que se blindar, porque oscila muito as coisas, sabe? O mercado muda, as coisas mudam, e você poder dormir tranquilo faz muita diferença. Muita diferença. Isso para mim é importante. Isso para mim. Abraço, irmão. Valeu, Sucesso. gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.